E o nosso contato agora é com o Diogo Schelp, que é comentarista aqui da PAN. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, vamos falar do relatório lido hoje por Renan Calheiros, um resumo, né? Porque ele tem mais de 1.000 páginas, mas o texto pede 68 indiciamentos entre pessoas físicas e empresas. O presidente Bolsonaro é uma delas, os 3 filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, empresários também estão nessa lista de pedidos de indiciamento. O Renan leu, como eu disse, essa versão resumida, né? Chegou essa versão final depois de todos os debates que nós acompanhamos longamente aqui na Jovem Pan. Agora, Diogo, a gente viu que no final eles resolveram dar uma amenizada daquelas acusações todas contra o presidente Bolsonaro, optando por alguma coisa mais razoável e talvez que possa produzir mais resultados. Você acha que vai ter algum resultado efetivo, algum encaminhamento? Inclusive, eles vão ter uma comissão para acompanhar agora o andamento de todo esse relatório. Ainda serão feitos acréscimos, algumas modificações podem ser sugeridas pelos senadores até a votação. Mas qual a sua expectativa a partir do que foi lido hoje? Olha, Denise, para ser absolutamente realista, é muito difícil que, do ponto de vista jurídico, tenha algum impacto no presidente, ou seja, que ele venha a ser até condenado por algum desses crimes que Renan Calheiros, no seu relatório, os outros senadores que fazem parte do 17 também defendem, imputou a ele. A gente tem ali três grupos de crimes que são sugeridos por esse relatório. Os crimes comuns, o crime de responsabilidade e os crimes contra a humanidade, que seriam então avaliados pelo Tribunal Penal Internacional em Haia. Esse crime teria que ser enviado, né, entregue ao Tribunal Internacional para que lá fosse avaliado se aceitaria uma denúncia ou não. Isso já foi tentado por alguns partidos brasileiros que enviaram, inclusive, denúncias relacionadas à pandemia contra o presidente Jair Bolsonaro, e a perspectiva não é de avançar. Dificilmente ocorreria algo de diferente com esse relatório da CPI. O crime de responsabilidade depende basicamente de Arthur Lira, presidente da Câmara, abrir um processo de impeachment com base nesse relatório, o que ele já não fez com os outros pedidos de impeachment que foram apresentados, mais de 100 que foram apresentados a ele na Câmara dos Deputados. E os crimes comuns dependem de Augusto Aras, que é Procurador-Geral da República e que até hoje sempre evitou fazer algum pedido de denúncia contra o presidente no Supremo Tribunal Federal, que ainda assim, mesmo que ele o fizesse, teria que ser aprovado pela Câmara dos Deputados para que o Supremo abrisse aí um processo contra o presidente. Então, do ponto de vista jurídico, é muito difícil que haja realmente um impacto, mesmo com esse observatório que os senadores pretendem criar. O impacto é, de fato, político e vai continuar sendo político, e esse observatório vai ter, justamente, na verdade, esse objetivo. Inclusive o Randolfo Rodrigues falou um pouco exatamente isso, que eles vão fazer um acompanhamento, uma cobrança permanente de resultados, inclusive junto à PGR, mas ele falou exatamente desse impacto político. Agora, Diogo, esse impacto político em relação aos trabalhos da CPI não diminui na medida em que haja um avanço da vacinação e controle da pandemia. Nós chegamos a 50% da população vacinada com as 2 doses, né, que garantem essa imunidade maior. Os números têm melhorado bastante. Isso não tira da memória das pessoas algumas coisas que seriam contrárias à postura do presidente? O próprio presidente tem se encarregado de fazer com que as pessoas não se esqueçam dessa postura, né? Mesmo com a vacinação avançando no Brasil, com mais da metade já vacinada com a segunda dose, que é uma ótima notícia, o objetivo é chegar aí a mais de 70%, 80% da população vacinada, o que seria mais do que outros países no mundo, mas o presidente vem falando, né, contra a vacina frequentemente, mesmo com esses avanços, que ele poderia chamar para si, né? Ele poderia lembrar os brasileiros a todo momento de que essas vacinas foram compradas pelo governo federal. E não tem feito isso, né? Outros membros do governo tentam fazer isso, mas o próprio presidente não se vangloria muito desse fato. É claro que você tem toda a razão, as pessoas podem começar a se esquecer, né, do impacto imediato da pandemia se a vacinação tivesse efeito, como se espera que tenha, a partir, por exemplo, do próximo ano, ao longo do próximo ano, que é o ano eleitoral. Mas, quando chegar a hora da campanha eleitoral, acredito que os adversários vão tratar de reavivar a memória dos brasileiros em relação a isso. E imagens fortes e declarações do presidente
que comprovam essa postura, é o que não falta. Exatamente. Isso na campanha eleitoral. Ele pode continuar tendo, inclusive, uma recuperação de popularidade. Nós temos todo um trabalho agora no sentido, por exemplo, de ampliação do Bolsa Família, que tem como um dos objetivos exatamente melhorar a percepção de boa parte da população em relação à situação financeira. A economia não anda jogando muito a favor do governo, da popularidade, mas ele melhorou, né? A popularidade, a avaliação melhorou, pelo menos nas últimas pesquisas. Essa melhora na avaliação do governo Bolsonaro é atribuída por alguns especialistas ao fato de que houve uma distensão no embate entre poderes, né? Interessantemente, nos momentos em que o presidente evita fazer esse confronto com os outros poderes da República, a popularidade dele tende a melhorar. Então parece haver aí uma parcela da população que identifica problemas aí na gestão de Bolsonaro, mas que tenha uma certa boa vontade se ele se mantém mais moderado. Isso é um fator. Agora, o fator econômico, com certeza, mais até do que a pandemia, se a vacinação se mostrar positiva, né, tiver o impacto que se espera, a questão econômica é o que vai realmente prevalecer no ano que vem, no ano eleitoral. E as perspectivas não são boas, né? Como você sabe, a estimativa de crescimento do PIB para o ano que vem não é boa, a inflação está aí, crescendo com 2 dígitos, né, algo que não se via há muito tempo no Brasil. O presidente agora depende, né, parece apostar tudo nesse novo auxílio que ele pretende ter um valor maior, justamente com um óbvio valor eleitoral, né, um óbvio objetivo eleitoral. Agora, a gente fala muito das possíveis implicações contra o presidente Jair Bolsonaro, mas tem vários outros que podem ser indiciados pelas investigações que foram encaminhadas através da CPI da pandemia. Não é? Hoje, no Jornal da Manhã, Ricardo Barros menosprezava qualquer possibilidade aí de implicações do nome dele, de fato, não é? Mas nós temos vários possíveis indiciamentos que estão relacionados, inclusive, a processos já em andamento, né? Exato. E na minha avaliação, os processos que podem andar com mais rapidez são aqueles que têm como alvo pessoas que não têm fórum privilegiado, né? Que não são parlamentares, não são ministros e assim por diante, ou seja, não têm esses cargos. Por quê? Porque daí a questão vai ser analisada pelo Ministério Público, né? E vai, se aceito, né, se acatado, vai então para a Justiça Comum, para a Justiça de Primeira Instância, e isso tem mais chance de prosperar, ainda que possa demorar um pouco. No caso daqueles que têm fórum privilegiado, é mais difícil, depende basicamente da Procuradoria-Geral da República e muito dificilmente terá um resultado muito cedo, principalmente se considerarmos que nós estamos aí há um ano, basicamente, das eleições do ano que vem. Agora, no final das contas, como já há esses processos em andamento, Shelby, você acha que a CPI produziu alguma coisa que acrescente algo a esses processos? Vai ter algum resultado, um saldo final efetivo? Olha, Denise, eu acredito que essa CPI foi sim importante, apesar dos momentos baixos que ela teve, alguns momentos ruins, inclusive para o G7, teve toda a questão em relação ao nome do relator, né, o Renan Calheiros ali, que com todo o seu histórico e também com o fato de que ali se descobriu que havia ali até um conflito de interesses, né, por empresas que estavam sendo investigadas pela CPI, que poderiam ter esse conflito de interesses com o relator. Mas, no geral, tem um aspecto positivo dessa CPI, mesmo que ela não tenha um resultado jurídico, judicial que se poderia esperar, ou seja, mesmo que ela acabe levando à impunidade ou permitindo a impunidade, é o fato de que ela elencou fatos dessa pandemia que são fatos que estavam esparsos, eram conhecidos, mas que essa CPI conseguiu ligar a eles, fazer com que criasse um relato concreto do que aconteceu na pandemia, do desastre que foi a gestão do governo na pandemia, e isso ficará para a posteridade. Então tem um valor histórico tremendo e tem um valor de transparência, né, de trazer transparência para a gestão do governo brasileiro em relação à pandemia, que é muito importante, é o que os cidadãos precisam e é o que se espera numa democracia.
E na verdade a gente tem muita documentação ainda que é sigilosa, que não foi colocada no relatório, que será encaminhado diretamente à justiça, que eles conseguiram reunir toda essa documentação, não pode ser divulgada, tem o sigilo determinado pela justiça mesmo, e talvez acrescente muita coisa, né? E tem esse cruzamento também com as investigações, o processo do próprio Supremo na questão das fake news. Sim, exatamente. Quer dizer, todos esses documentos, essas revelações, coisas que não puderam ser aproveitadas ou elencadas Shelby, aí pelo relatório da CPI, Shelby, de qualquer forma, eu preciso dar elas. uma pausa só, o senador Jorginho Melo está falando, nós vamos acompanhar e eu volto a conversar com você daqui a pouquinho. 3 minutos eu volto a conversar com o Diogo Schelp, agora com a posição também dos senadores governistas, que na verdade, né, Diogo, eles reafirmaram todo o posicionamento que eles tiveram ao longo de todos os trabalhos aí da CPI, mas a gente volta falando do nosso tema anterior, essa relação do relatório com as fake news, e depois vamos falar também dessa posição dos governistas, não é, que eles citam sempre essas investigações que estão ocorrendo no âmbito dos estados, mas achando que a CPI deveria ter tratado disso também. Denise, essa é uma crítica bastante válida, na verdade, né? Porque a CPI foi criada, foi a junção de dois requerimentos, né? Um requerimento que exigia a investigação dessas ações e omissões do governo federal na pandemia, especificamente por causa do colapso do sistema de saúde em Manaus, e também a investigação sobre o repasse de recursos para os estados e municípios. Essa parte, de fato, praticamente não foi feita, praticamente não avançou. Agora, tem um aspecto muito interessante, tanto na fala do Jorginho Melo quanto do do Marcos Rogério, que é o argumento de que a CPI não poderia imputar crimes ao presidente, ou não poderia investigar o presidente. Na verdade, uma das atribuições do Poder Legislativo, e a CPI faz parte disso, é fiscalizar o governo federal. Então, uma investigação sobre a ação do mandatário maior do país faz parte desse escopo. A outra questão é que esse relatório ele não indicia o presidente, né? Ele não imputa os crimes, ele sugere que o presidente teria cometido tais crimes. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, pode simplesmente pegar o relatório, avaliar as provas que estão ali dispostas e chegar à conclusão de que outros crimes foram cometidos que não aqueles sugeridos pelo relator. Então esse é um dado importante porque a gente ouviu isso hoje de manhã na fala de Flávio Bolsonaro, quando chegou à CPI, ele usou esse argumento também, e agora a gente ouviu a mesma coisa de Marcos Rogério e de Jorginho Melo. Isso pode trazer mais tumulto até na votação, não é? A gente vai saber, as divergências vão ser colocadas novamente. Agora se conta com a maioria para aprovação desse relatório que foi apresentado, talvez com alguns ajustes ainda, porque houve divergências até no chamado G7, pode ter alguma correção adicional, mas o encaminhamento deve ser esse relatório mesmo, né? Como disse o Randolfo Rodrigues, a gente escutou mais um pouco antes, dificilmente haverá uma mudança no texto. Esse é o texto que vai ser apresentado para votação na semana que vem, e como o G7 tem maioria e já fez, né, uma conversa ontem, aparando arestas aí no relatório, inclusive tirando aí a imputação né, a sugestão de crime de genocídio contra os indígenas, tirando isso e colocando no lugar a questão dos crimes contra a humanidade. Então esse arranjo sugere que o G7 está mais alinhado, né, superada aquela questão do início da semana, quando se suspeitava que Renan Calheiros vazou partes do relatório. Enfim, tudo isso parece que foi superado ontem na reunião na casa do senador Tasso Gereissati, e na semana que vem eles vão votar pelo sim ou pelo não do relatório. E é provável que ele seja aprovado da maneira como está, e teremos aí um relatório paralelo, esse voto em separado que o Marcos Rogério disse que vai apresentar, que é a versão governista da história. Agora a gente tem que acompanhar todo o encaminhamento político no geral, né, Diogo? A gente vê que é um momento difícil. Aparentemente o governo tem muito apoio político, a gente não vê qualquer possibilidade de abertura, por exemplo, de um processo de impeachment contra o presidente. Arthur Lira não vai fazer isso de modo algum. PGR não deve levar adiante todas essas acusações feitas contra o presidente. Só que, em certa medida, a gente vê que o governo está mais enfraquecido exatamente por esse apoio político que ele tem, que acaba impondo posturas aí que não são
até muito favoráveis à avaliação do governo, como em relação ao Auxílio Brasil, emendas parlamentares, as pautas que estão avançando com muita facilidade, especialmente na Câmara. A gente vê uma distinção aí de movimentos entre Câmara e Senado. Mas tem isso, o governo ficou meio que refém desse apoio que ele obteve, não é? Com certeza, e a gente está vendo o resultado desse apoio, né, dessa necessidade, dessa dependência, vamos dizer assim, da liderança da Câmara, da presidência da Câmara, é, nas pautas que são caras ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e que estão avançando, enfim, nas aprovações, no plenário, e que são pautas que vão contra o que o presidente Jair Bolsonaro defendeu quando foi eleito em 2018, motivo pelo qual muitas vezes muitas pessoas votaram nele. Então, a questão da corrupção, da ética, né, a pauta da ética, por exemplo, está sendo atropelada, está sendo, enfim, está passando por um tratoraço, digamos assim, né? A gente tem aí a discussão sobre a PEC 5, que é a PEC que modifica a configuração do Conselho Nacional do Ministério Público, que é algo que o Arthur Lira está querendo aprovar, tentou colocar isso em votação essa semana, ainda não conseguiu, e que basicamente tira a independência do Ministério Público, esvazia a possibilidade aí do Ministério Público ter a independência necessária para investigar corrupção, inclusive corrupção cometida por agentes públicos, por políticos, né? Então, não é à toa que é chamado de PEC da vingança. E o governo federal, né, o Poder Executivo, não está fazendo articulação nenhuma para evitar a aprovação dessa PEC, que vai absolutamente contra a agenda pela qual ele foi eleito. É isso, ouvimos o Diogo Schelp. Diogo, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.